É a última das bênçãos matinais. Depois tem Birkot Torá, as bênçãos sobre a Torá, mas isso a gente vai deixar para depois do Yom Kippur. A bênção diz o seguinte, eu vou ler direto no português. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que remove o sono dos meus olhos e a sonolência das minhas pálpebras. Parece que acabou a bênção, mas não acabou. Então, se a gente escuta alguém fazendo essa bênção, a gente não fala amém nessa hora, porque ela tem a continuação, tá bom? Já vou falar da continuação. Quando que se fazia essa bênção? A gente falou que a cada gesto que a pessoa fazia, ela recitava uma bênção. Essa era recitada quando a pessoa lavava o rosto. Tá pronto, vai escovar o dente, lava o rosto. Era aí que se recitava, porque ele diz que remove o sono dos meus olhos e a sonolência das minhas pálpebras. Na verdade, a pessoa já lavou os olhos antes. A pessoa lava os olhos na primeira netilá, quando ele faz do lado da cama, com um pouco da água que sobrou, é o que ele lava os olhos. E no Tisha B'Av e no Yom Kippur, é a única vez que ele vai lavar. A pessoa não pode depois jogar mais água. Pode repetir, Rabino, um pouco que água que usa? Quando a gente faz Netilat Yadayim de manhã, molhou a mão, passa no olho. A água que caiu, não. Essa água é impura. Mas a água que ainda está na mão, passa no olho. E aqui ele diz que lava de novo. E aí ele diz o seguinte, que seja a tua vontade, Hashem, nosso Deus e Deus dos nossos pais, nos acostumarmos a estudar tua Torá e fazer-nos apegar aos teus mandamentos, não nos leves ao pecado, nem à transgressão ou iniquidade, nem à tentação ou ao desprezo, que a má inclinação não tenha domínio sobre nós. Afasta-nos de uma pessoa má e de má companhia. Faze com que nos apeguemos à boa inclinação e às boas ações. E força nossa inclinação a ser subserviente a ti. Concede-nos hoje e todo dia graça, benevolência e misericórdia em teus olhos e nos olhos de todos que nos contemplam. E concede abundante benevolência sobre nós. Bendito és tu, Hashem, que concede abundante benevolência sobre seu povo Israel. Então a gente vê aqui muitos pedidos que a gente faz de manhã. A gente reconhece o quão pequenos nós somos. A gente reconhece que a vida é cheia de desafios. Então, logo no começo a gente fala, nos acostume com a Torá, com coisas boas, nos afasta do mal, não nos dê desafios. Por que isso? Sempre falam que desafios fazem a pessoa crescer. Verdade ou não? Através disso que você cresce, dificuldades. Sim, mas eu não tenho que pedir para ter. Por quê? Porque uma pessoa também nunca pode falar que ela é forte. Ah, não, pode vir desafio que eu aguento. Tá errado. Uma pessoa, quando faz chuvá, ele fez uma coisa errada. E ele faz chuvá, ele retorna a Deus, ele se arrepende. Como eu sei que ele se arrependeu de verdade? Quando ele passa pelo mesmo teste e não cai dessa vez. Certo? É isso que consta nos livros. Essa é a definição de chuvá. Ao mesmo tempo, a pessoa sempre tem que rezar para não precisar provar para Deus que ele não cai mais. Muitos detalhes, como o teste tem que se repetir. Então, se uma pessoa uma vez teve tentação de comer algo que não devia, Deus tem que pôr ele na mesma situação, com o mesmo calor dele para aquele pecado, para aquela tentação, e aí testar se ele consegue ou não. Simultaneamente, a pessoa tem que pedir para nunca acontecer isso. Desafios não faltam. A gente tem visto no Tânia quantas dificuldades tem, e vimos nas últimas 3 bênçãos, agradecendo pela quantidade enorme de mitzvot e preceitos que temos, então não faltam motivos ou causadores que nos façam cair diariamente. Tem pecados que a pessoa peca todos os dias. Maledicência. Bitul Torá é não estudar a Torá. Todos os dias a pessoa peca. Então ele tem que pedir, Deus, pelo amor de Deus, ou pelo amor do Senhor, não me faça cair em nada disso, me afasta de pessoas ruins, de maus amigos. Por quê? Porque se eu tenho um mau vizinho, é muito fácil eu cair. Mesmo que eu estou me elevando, mas a tentação é o tempo todo. Ele come uma coisa que não devia, escuta uma música que não é apropriada para mim. Então eu peço que Hashem me afaste. Eu reconheço que eu preciso da força de Deus para encarar qualquer desafio. Por qual é o significado dessa bênção agora? Pelo seguinte, de noite, quando a pessoa dorme, ela tem um acesso muito grande
as suas tentações e fantasias. Por quê? Porque se eu tenho algum desejo, ele está na minha psique. Quando eu durmo, isso se revela. Se eu penso muito nesse desejo durante o dia, muito provavelmente eu vou sonhar com ele. Então, de noite eu não tenho muito controle com o que eu vou sonhar. Então, o fato de eu lavar o rosto, de eu abrir os olhos, eu falar, Deus me ajuda, é que pelo menos de dia eu não esteja como se eu estivesse dormindo. Então, se de noite eu sonho com coisas que não me agregam nada e às vezes me deterioram, eu pelo menos de dia que minha cabeça fique limpa. Pelo menos de dia que eu consiga controlar meus pensamentos. E geralmente, quando a pessoa trabalha bastante sobre si mesma, para não pensar em coisas negativas, com o tempo o sonho também vai se limpando. Mas o sonho é algo muito profundo e ele é muito estudado na Kabbalah, e psicólogos, etc. Porque tem algo no sonho que busca deixar a pessoa no seu status natural, na sua... como ela se vê, como ela se cresceu, como ela se educou. Então é muito difícil a pessoa mudar o sonho dele. Agora, indo para o final da bênção, ela fala assim: Bendito és tu, Hashem, que concede abundante benevolência sobre seu povo de Israel. Isso aqui é a tradução do Sidur. Traduzindo direto do hebraico, seria algo como Agomel, que nos cause bondades boas para o povo judeu. Bondade boa? Tem bondade ruim? Na verdade tem, uma pessoa pode fazer uma bondade ruim, quer dizer, dar uma faca para uma criança que está pedindo muito. Eu estou sendo bonzinho, mas o resultado é negativo. Mas eu, essa semana, escutei uma história muito, muito forte. Vós? Ah, pensei que tinha uma pergunta. Tinha um jovem que estudava em Israel chamado Joel Bass, esse é o nome dele. Ele estudava em Israel e nas férias ele foi para a residência dele, para Los Angeles. Morava lá nos Estados Unidos. E ele tinha um amigo chamado Yehiel. Yehiel um dia virou para ele e falou: Sabe, Joel, já que você está indo para Los Angeles, eu posso passar uns dias com você? Claro, vem, vai ser bem recebido. Então foram 3 pessoas. Joel voltou para casa. O Yehiel foi e levou um amigo chamado Mordechai. Tá bom? Não eram muito religiosos, mas estudavam um pouquinho de Torá. O Yehiel, que era o visitante, ele resolveu alugar um carro para poder passear por ali. Então ele alugou um carro, estava no nome dele, o seguro no nome dele, e automaticamente só ele podia dirigir. Uma noite, lá por 2, 3 horas da manhã, o Yehiel estava dormindo. E o Joel viu as chaves do carro e falou: agora tá tranquilo, vamos dar uma volta. Então foi o Joel, Mordechai, enquanto o Yehiel dormia. Eles pegaram o carro, começaram a acelerar. Bateram o carro. Causaram um acidente, bateram em outro carro. E o Joel ficou desesperado. O que passou na cabeça dele? Eu não podia estar dirigindo esse carro. Eu roubei esse carro. Não tem seguro no meu nome. Acabou, já era. Então ele e o Mordechai correram para casa. Chegaram lá, atacados. O Yehiel acordou, falou: O que aconteceu? Falou: Olha, peguei o teu carro sem autorização, bati. O que a gente faz? A gente sabe que é proibido você bater e fugir, né? Você tem que estar na cena, no local. Eles começaram a falar: O que faz? Vou perder o seguro do carro. Então eles chegaram à brilhante ideia de que o Yehiel, os 3 iriam para a cena do acidente. E o Yehiel ia falar que ele estava dirigindo. Aí pelo menos o seguro ia cobrir o acidente. Então estava lá a polícia. O Yehiel se apresentou e falou: Olha, fui eu que bati o carro. O policial falou: Peraí, você bateu e foi embora? Não, é porque era uma época que em Los Angeles estavam tendo muitos sequestros. Então ele ficou assustado, ele inventou toda uma história que ele se assustou pelo sequestro e correu para casa, mas que ele voltou agora. O policial falou: Não tem isso. Você bateu, vira, algemas, cana. E assim o Yehiel, que não fez nada, foi pro Chilindró. Coitado. No dia seguinte ele pagou a fiança, mas a vida dele mudou para sempre. Ele olhou para o Joel e falou: Nunca mais vou te perdoar o que você fez comigo. Ficha criminal, anos de processo e advogado, um dinheiro absurdo gasto. Tá bom. Tá bom não? Não tá bom. 25 anos depois,
O Yehiel, nosso criminoso, estava morando em outro estado. Quando ele encontrou um rapaz na rua, por algum motivo começaram a trocar uma ideia, e esse rapaz chamava Bas, sobrenome do Joel. Ele falou, puxa, eu conhecia um Bas, conhece Joel Bas? Ele falou, claro, é meu irmão. Que legal, eu preciso falar com teu irmão. O rapaz estava falando com ele, sabia da história? Será que ele vai querer encrencar? Eu quero muito falar com seu irmão. Então ele ligou pro Joel, que morava em Nova York. Ele falou, eu quero falar com você. Não me perdoa, eu não queria ter pego o carro. Eu quero falar com você em pessoa. Na semana seguinte, ele viajou para Nova York. E quando eles se encontraram, ele foi lá e deu um abraço no Joel, emocionado. O Joel ficou confuso, falou, como assim? Você me salvou a vida. O que aconteceu? Depois daquele acidente, o Yehiel foi estudar economia, se formou. E ele tinha um trabalho que ele queria muito. Era uma empresa grande, ele ia ganhar bem. E ele viu que ele era apto, muito apto para aquele trabalho. Então ele foi fazer as entrevistas. E realmente ele, de entrevista, sabe, de funcionário em funcionário, ele foi. Todo mundo gostava dele. Até que chegou na última entrevista, na qual ele tinha que preencher um formulário. E qual era a última pergunta do formulário? Você tem passagem na polícia? Ele pensou assim, eu tenho, por algo que eu não fiz. Estava dormindo, mas tem que pôr, tem que ser honesto. Ele marcou que sim. E ele não conseguiu o trabalho. Porque tinha ficha, era uma empresa muito renomada, que não queria ter um funcionário com problemas na polícia. Tá bom, foi a entrevista. A ficha criminal dura por um tempo nesse tipo de crime, não é para sempre, então depois é cancelado. E aí aconteceu 11 de setembro. A empresa que ele ia trabalhar ficava num dos andares que o avião bateu. Então ele falou, a tua prisão, ele falou pro Joel, isso que eu fui parar na prisão por tua causa, me salvou a vida, senão eu ia estar naquela empresa. Quando a gente pede a Kumel Chassadim Tovim Lemo Israel, que Deus nos dê bondades boas, quer dizer, faça bondade, mas revelada. Não me faça ir parar na prisão para depois descobrir que está tudo bem. Que nem a história, não vou repetir agora, do rei que perdeu um dedo. Né? O que a gente pede para Hashem é que as bondades venham de forma revelada, não com sofrimento. Tudo que Hashem faz é pro bem. O Joel até conta nessa entrevista na história, ele conta que na hora ele não pensou, uau, ainda bem que eu roubei o teu carro. Não, que ele pensou, olha como Deus opera o mundo de forma tão diferente, mas não é o que a gente quer. Daqui a pouco, o que a gente fala? Shana Tová, Umetuká. Um bom ano e doce. Por que doce? Se é bom, é bom. Não, porque eu não quero só bom. Eu quero que a bondade venha de forma doce. E não uma bondade que vem, que nem aquele israelense que foi esfaqueado por um primo e no hospital, quando foram fazer a cirurgia, viram que ele tinha um câncer enorme lá dentro. E aquilo salvou a vida dele. Sim, é uma grande bondade, mas Hashem, bondades boas, bondades que venham de uma forma mais tranquila. Depois, a gente tem um outro Yehi Ratzon, pelo menos o Sidur Chabad, o primeiro vem em linguagem plural, nós pedimos pelo povo, no segundo nós pedimos no singular, é cada um para si mesmo, que seja a sua vontade, e proteger-me hoje e todo dia de homens insolentes, e do disputor, e do homem perverso, vou pular um pouquinho, do olho mau, mau vizinho, de acusações, de ódio, da morte não natural, de doenças, do adversário destrutivo, de um julgamento severo, de um oponente implacável, seja ele um membro do pacto ou não, quer dizer, me salva tanto de um judeu ruim quanto de um goi ruim, e da retribuição do Gehinom. Então, de novo, a pessoa aproveita o começo do dia e já pede para Hashem ajudar ele, reconhecer que eu sou fraco, que eu dependo de Deus o tempo todo. Então essas são as bênçãos, até aqui são as bênçãos matinais. Depois tem as bênçãos da Torá, que a gente vai abordar, se Deus quiser, depois das rezas de Rosh Hashanah e Yom Kippur.